Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal do Cadiel. Eu venho hoje trazer 5 perguntinhas para os evolucionistas. Essas perguntas são para pessoas que estudam realmente a ciência evolucionista. De preferência, quem fez faculdade, professor, porque eu tentei conversar com umas pessoas no YouTube, em Face, em vários lugares, e muitos, tipo assim, eles olham para o teu perfil. Se você é religioso, de alguma forma acredita em Deus. Basta você acreditar em Deus, não precisa ser de igreja, que eu nem igreja tô. Mas se você tem algum vínculo com religião, eles já não querem levar você a sério. E até quando levam, eles não respondem às perguntas que eu faço. Então, eu não estou criando aqui um debate entre religião e ciência, até porque eu acho que as duas coisas se combinam, embora muita gente diga que não. Só não acho que se combina se a ciência estiver errada. Porque até hoje a ciência que tem na Bíblia, que tem, quem estuda sabe, foi se mostrada verídica. Foi se mostrada batendo com a realidade. Tem gente que questiona. Eu respeito quem questiona. A questão é, eu tenho 5 perguntinhas para fazer para quem diz que a teoria da evolução não é uma teoria, é uma lei, é um fato, que para mim continua sendo teoria porque eu vi Adalto Lourenço, que é um físico, e outros cientistas americanos de outros lugares dizendo que para você ter uma lei científica, você tem que passar pela teoria científica, como a teoria da gravidade, virou lei da gravidade. Não é, ela já foi chamada de teoria da gravidade. Ela não nasceu a lei da gravidade. Ela era uma teoria. Até alguém provar que realmente aquilo é um fator comprovado, que tem aqui a gravidade aqui na Terra, tem na Lua. Ah, realmente é uma lei, a lei da gravidade. E outras que são teorias porque, por mais que seja lógico, nem tudo que é lógico é real. Você pode pegar duas teorias, formular uma outra teoria usando inteligência e lógica e ela está errada. Não significa que você usou uma lógica muito bonitinha, a teoria vai funcionar. Vai ser uma coisa real. O que prova que a teoria é funcional, é real, é experimentos que comprovem que aquilo é verídico. Outra coisa, quando você levanta uma teoria e você quer que aquilo vire lei, pela lógica, para você provar que você está certo, você tem que responder a todas as perguntas em questão a ela. Se fica de uma forma religiosa, que você tem que acreditar pela fé, então, pô, não é uma ciência que deva ser levada a sério acima de tudo, como eles estão fazendo com a teoria da evolução, a ponto de dizer que se você não acredita na teoria da evolução, você não deve ser levado a sério. Eu vi gente falar isso, um cara estudado com faculdade falando isso num vídeo no YouTube. E eu achei um absurdo. Entendeu? Teoria é mais ou menos tá virando religião. A teoria da evolução tá virando religião. Por quê? Você quer ser cristão. Você é obrigado, se você quer ser cristão, você é obrigado a acreditar no cristianismo. Você é obrigado a acreditar em Cristo. Ah, não, eu sou um cristão, mas não acredito em Cristo, então você não é cristão. Então a ciência se transforma numa religião. Ou você acredita na teoria da evolução, ou você não é cientista. Porque eles não levam a sério ninguém que não acredita na teoria da evolução. É religião. Porque é uma teoria, é um achismo, não é uma coisa comprovada. Tem perguntas que não foram respondidas, como essas 5 que eu vou levantar aqui agora. Uma eu vi pela internet, as outras sou eu mesmo que tenho elas há muito tempo na minha cabeça, sempre perguntei e nunca me responderam. Então vamos lá, vamos direto às perguntas. Espero que alguém me traga uma resposta séria, professor, porque o meu objetivo aqui não é humilhar ninguém, não é me mostrar melhor do que os outros. Eu sou estudioso de ciência, tenho 2º grau só, não tenho faculdade, mas eu estudei. Quando fui para o 2º grau, eu fui o melhor aluno da escola em biologia, não estou querendo me gabar, mas é verdade. Eu teve uma época que eu faltei a aula de biologia e sabia tudo que ia cair na prova, simplesmente porque eu li em casa Galileu Galilei, National Geographic, tudo quanto é coisa de ciência, eu era fascinado. Eu via mais isso do que desenho animado. Então eu sou um nerd em relação à ciência, mas matemática eu sou ruim. Porém, mesmo assim, você pode fazer alguns cálculos e você percebe que a teoria da evolução tem algumas falhas de cálculo gigantesca. E eu vou trazer aqui para vocês essas perguntas e vamos direto ao assunto. Vamos lá. Quantos animais em transição entre espécies foram encontrados? Lembrando, a segunda teoria completa da evolução, deveríamos estar vendo fósseis deles a cada metro de terra no nosso planeta. A segunda pergunta é: se a Terra tem bilhões de anos, a quantidade de fósseis achada não seria desproporcional ao número de animais que viveram nesse período, tendo em vista que cada parte da Terra viriam espalhados um número muito maior de fósseis? Bom, vou parar por aqui e explicar essas duas perguntas. O que eu estou perguntando é o seguinte:
O que é esses animais em transição entre espécies que eu tô falando? Para quem é leigo e tá aqui querendo aprender, porque eu também tô, mas tem gente que eu tenho certeza que tem gente que sabe menos do que eu de ciência. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar aprendendo com quem é professor, fez faculdade, vai me responder aqui, eu vou estar explicando o motivo da minha pergunta para que quem é leigo entenda também. O que acontece é o seguinte, eu separei aqui algumas imagens para explicar essa pergunta. Isso aqui é o cemitério popular, mas depois eu vou mostrar, que tem a ver com a população de dinossauros. Isso aqui é só uma parte de uma cidade que morreu. Em um período de o quê? 50 anos, 100 anos. Beleza. Só uma cidade. Agora imagina. E detalhe, cada pessoa aqui tem um tamanho que varia entre, sei lá, 50 centímetros se for uma criança e 2 metros se for um gigante. Tá. Imagina dinossauros com 6, 7 metros que viveram bilhões de anos atrás. Animais que nunca acabaram, mas diminuíram de tamanho, como o bicho preguiça, que tinha 15 metros, e o crocodilo que tinha jacaré, não lembro, que tinha 15 metros, que tinham tamanhos desproporcionais, 9 a 15 metros aproximadamente, que eles tinham. Eram bem gigantes mesmo. E não mudou, a espécie deles não evoluiu. Continua o bicho preguiça, continua o jacaré. Aí eu pergunto, cadê essa quantidade aqui de túmulo de fósseis encontrados de animais em transição entre espécies, de animais que morreram, dinossauros e outros até que não são dinossauros, mas que morreram, porque a quantidade de fósseis achada é bem inferior ao que deveria ser para bilhões de anos. Vamos lá, segunda imagenzinha. O homem evoluiu do macaco. A teoria fica muito bonita, só tem uma falha. Nós achamos vários ossos desse animal aqui. Nós achamos vários ossos desse aqui. Cadê esse? Aí vem a Lucy. O que foi a Lucy? E outros animais que acharam por aí? Acharam uma cabeça que é mais ou menos parecida entre esse aqui e esse aqui, assim, ó. Algo assim. Tá. Alguém levantou uma teoria que isso era esse animal aqui. A pergunta é, se tem esse, e se tem esse, por que não pode ser esse? Por que não pode ser esse? Tudo indica que era um macaco. Não, mas acharam ossos humanos a 5 metros de distância, tá? Quer dizer que não pode ter morrido um homem ali perto. Agora, se tava o osso junto com o macaco no mesmo corpo, então é o mesmo animal, legal. A gente achou um animal que é esse aqui, ó, que a gente acredita, é esse aqui. Não acharam. Entendeu? Então a pergunta é, cadê os quadrilhões de animais desse tipo aqui, ó, que deveriam estar enterrados sendo achados? Lembrando, são bilhões de anos na Terra. Esse animal existia antes desse aqui, entendeu? E esse aqui você acha em grande quantidade. Esse aqui você acha em grande quantidade. Esse aqui você não acha um. Interessante. Bilhões de anos de existência com esses animais vivendo sobre a Terra. Milhões no caso, porque eles teriam sido extintos, sei lá. Apesar que não pode ter sido extinto, senão não daria origem ao homem. Então, bilhões de anos existindo esse animal na Terra e você não acha um. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha nisso, não tem não? Ou será que é só eu que tô vendo isso? Tá, vamos lá. No filme Jurassic Park, foi narrada essa evolução aqui. Eu nem sabia que existia essa evolução porque eu não estudei todos os animais na época que eu vi o filme. E aquilo me chamou a atenção. O narrador do filme, o ator principal, fala que os Velociraptor deram origem às galinhas. Lindo. Que teoria maravilhosa. Em determinado momento, esse bicho. Depois ele aparece com coxinha de galinha aqui já, umas penugem, o rabo com forma de pena. Aí ele começa a formar que é isso aqui, tá vendo? Da galinha, né? A crista e tal. Tá, a gente tem esse animal. Cadê esse? Ninguém achou um. Caraca, bilhões de anos, gente. Será que só eu que tô vendo que o cálculo tá errado? Olha que eu sou péssimo em matemática. Eu tirava 0 em matemática, mas poxa, eu era bom em biologia. E eu tô analisando isso aqui. E não precisa ser um filósofo para saber isso. Uma criança de 8 anos, se você falar pra ela que acharam bilhões desse, no caso, desse e desse, mas que não acharam um desse e que a Terra tem bilhões de anos, a criança pode chegar e perguntar, mas peraí, cadê os outros? É uma pergunta que uma criança faria. Cadê os outros? Por que acharam um monte desse, e esses aqui estão tão bem escondidos?
Esses aqui são, lembrando, esses aqui são o meio termo. Esses são mais antigos, esses são mais novos. Esses aqui deveriam ser tão bem encontrados quanto esses aqui, porque são mais recentes. Por que esses aqui são mais fáceis de ser achados do que esses aqui? Peraí, qual é a desculpa para isso? São perguntas que eu faço e não tenho resposta. Aí vem algumas pessoas e falam de várias outras teorias que justificam essas teorias. Como, por exemplo, mas a gente tem prova da teoria da evolução porque as bactérias evoluíram aos antibióticos. Ótimo. É a única teoria existente na face da Terra, não existe mais nenhuma sobre o porquê as bactérias não estão mais morrendo com antibiótico. Se não é, então tem alguma coisa errada aí. Alguém está levantando uma religião nova dentro da ciência, né? Porque você não tem provas de que isso é um fato. Você vai e diz, não, eu tenho prova. Qual é a prova? Não, porque a gente vê que a bactéria e que a bactéria morreu. Tá, isso prova de que ela evoluiu. Ou prova que, de acordo com a lei da selva, que tem até um nome que eu não sei científico, o mais forte sobrevive e o mais fraco morre. Tem uma nação de macacos. Um macaco nasceu cego e por isso ele não conseguiu resistir e morreu. Qual é a prova de que nós temos de que essa bactéria não está morrendo porque, de alguma forma, ela tem uma fraqueza ao remédio? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vou dar um exemplo simples e bem fora da realidade para vocês entenderem uma coisa para criança. Um monte de alienígena quer invadir a Terra. Vão destruir a Terra. E aí eles conversam entre si e falam assim, como vamos matar a raça humana? Aí um deles tem uma ideia, olha, eu vi aqui um videozinho deles aqui e eu vi que a abelha tem um veneno mortal para esses seres. Vamos fabricar a abelha em uma quantidade, em escala suficiente para matar cada ser humano da face da Terra. Aí eles vão, ótima ideia, vamos fazer isso. E fazem uma procriação lá no planeta deles com abelha. Traz aquela quantidade gigantesca de abelha e lança sobre todos os cantos da Terra. Todos os seres humanos são picados por abelha. De repente, eles olham e tem meia dúzia de seres humanos que ainda estão vivos. Aí jogam mais abelha. E eles continuam vivos. E eles jogam mais abelha. E eles continuam vivos. E aí? Por que isso está acontecendo? Nós sabemos que, assim como existem pessoas que adquirem doenças como AIDS e sobrevivem e não tem nenhum sintoma da AIDS afetando a saúde delas, mas pode transmitir a doença, nós sabemos que tem pessoa que leva picada de cobra, de aranha, de outros bichos e não morre pelo veneno, que tem resistência ao veneno. Por que a bactéria não pode ter resistência ao antibiótico? Porque a bactéria, há anos atrás, não poderia ter resistência ao antibiótico e hoje está morrendo as fracas e sobrevivendo as fortes. É o antibiótico que não está sendo mais o suficiente para as bactérias, ou é ele que nunca foi suficiente para algumas bactérias e por isso tinha gente que mesmo tomando antibiótico morria. Sempre teve. Ou quer dizer que eu estou errado, né? Todo mundo tomava antibiótico e sobrevivia. Eu acho que tem alguma coisa errada, né? Estão levantando uma religião dentro da ciência. Querendo obrigar a gente a acreditar que porque a bactéria morreu e antes tinha bactérias que morriam, né, no caso, e que agora algumas bactérias estão sobrevivendo, que essas bactérias sofreram uma evolução. Tá, você filmou, fotografou, faz igual aquele carinha da escolinha da professora Raimundo. Você filmou, fotografou, fez um experimento científico em cima da bactéria para ter certeza de que essa bactéria evoluiu, porque um cientista faz isso. Um cientista pega, testa e diz, não, é certo, tá aqui a prova. Agora, você levantar uma teoria e dizer que é certo porque você tem uma teoria, é a mesma coisa que eu levantar qualquer teoria maluca aqui e querer que todo mundo acredite. É maluco. Não é ciência, não é cientista, é um maluco. Se você exige que a pessoa acredite num achismo, é maluco. Se você é um cientista sério, levanta uma teoria, beleza, é um cientista sério que levantou uma teoria. Agora, a partir do momento que você diz, você tem que acreditar na minha teoria, senão você não é cientista, você é um maluco. Você é um religioso maluco da ciência. Você não é mais um cientista sério. Entendeu? Eu considero assim. Você pode chegar e dizer assim, se você é um cristão, olha, eu só acredito em você como um cristão se você acreditar em Cristo. Por quê? É uma religião. Você pode dizer, se você for budista, eu só acredito em você como religioso budista se você acreditar em Buda. Agora, como que um cientista vai dizer, eu só acredito em você se você falar que acredita na teoria da evolução? Quer dizer que toda a ciência no mundo se resume à teoria da evolução. É a única verdade que temos absoluta, teoria da evolução. Tem alguma coisa muito absurda nisso aí, né? Uma religião nova surgindo dentro da ciência. Eu acho isso um absurdo. Tá. Aí a teoria da evolução costuma apresentar, o ponto 4 aqui,
como um complemento da teoria do Big Bang, diante desse fator, eu pergunto: qual foi a primeira espécie primitiva que deu origem a toda a vida na Terra e como ela foi formada? Sabemos nos dias atuais que a única forma de gerar vida é através de outra vida. Os átomos seriam seres vivos? Sim, porque segundo a teoria do Big Bang, os átomos foram o que deu origem a tudo. Aí se formaram gases, se formaram isso, aquilo. Em qual momento os átomos criaram alguma coisa que poderia ter alguma reação que considerasse aquilo vida? Se isso é possível, então eu posso criar vida no laboratório usando átomos? Isso foi comprovado? Isso é científico ou é uma teoria, um achismo? Não, porque se foi comprovado, eu quero ver um experimento que o cara bota um tubo de ensaio, bota uns átomozinhos ali dentro e sai uma criatura andando dali de dentro. Oh, uma criatura nova, legal, nasceu. Não, porque se tem isso aí, então a teoria da evolução não é mais uma teoria. Eu sou o primeiro a chamar de lei da evolução. Não foi comprovado isso ainda. A teoria da geração espontânea, que foi levantada por um cientista, foi desbancada por outro, porque ele demonstrou que os vermes não nasciam espontaneamente na carne como ele alegava. Mostrou que para que os vermes nascessem, a carne deveria ficar exposta ao ar livre para que tivessem contato com insetos que trouxessem aqueles vermes. Porque eles acreditavam, os cientistas antigos brigavam e acreditavam porque a carne tinha verme porque era gerada espontaneamente. Eram cientistas sérios, né? Um Zé Ruela qualquer não. Eram cientistas que tinham faculdade de várias coisas ao mesmo tempo. Físico, químico, isso, aquilo, outro, tudo. Não era um cientista qualquer criado em esquina, não. Eram Albert Einstein da vida. E aí, como que se explica isso? Foi um erro. E se eles tivessem seguido a risca, dizendo que não era uma teoria, era uma lei, a lei do... como é que é o nome? Da geração espontânea. Teve gente que queria dizer que isso... E eu já vi o absurdo de mesmo essa teoria ser desbancada, teve gente nos dias de hoje que ainda diz que essa teoria é verdadeira. Tá, qual é a prova? É verdadeira? Então cadê uma criatura formada por átomos que não teve auxílio de outra vida para ser criada? Ah, não tem? Ah, legal, que belo fator científico. Um fator científico que, assim como Jesus Cristo, você... nem que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem relatos históricos em outros países de que ele existiu, como o Egito. E outros que você for procurar, tem alguns relatos de alguém que viu, narrou, escreveu sobre Jesus Cristo. Mas Deus, por exemplo, ninguém viu Deus, que tem um relato histórico comprovado que viram Deus aqui na Terra. Então, me diz aí, não é mais ou menos como eu dizer que Deus é uma coisa científica que eu posso provar? Peraí, se eu nunca vi Deus, não tenho prova de que Deus existe, como que eu vou provar que Deus existe? Agora, se eu nunca vi um animal ser gerado do nada, uma criatura, um átomo, uma bactéria, uma ameba ser gerada sem auxílio de vida, apenas átomos se juntam e cria vida, como que eu posso dizer que isso é uma lei, que isso é um fator verídico? Impossível. Não tem como. Isso chama-se gerar religião nova dentro da ciência. Para mim é isso que está acontecendo. Mas vamos lá. Alguns são adeptos da evolução rápida. Tá, a esses eu pergunto, se isso for verdade de qualquer forma, não haveriam espécies transitórias entre animais onde a mudança foi extremamente brusca? Tipo, um animal entre o Velociraptor e a galinha. Por exemplo, baseado na narrativa do filme do Jurassic Park. Aí é aquilo que eu falei aqui, vou voltar aqui a mostrar. De alguma forma, o que eles estão dizendo é que em vez disso ser gradual, tipo uma galinha teve um Velociraptor teve um filhote que nasceu com uns detalhezinhos assim, igual tá mais ou menos aqui, aí depois veio assim no outro, de gerações depois assim. Não, a teoria é, um dia tava assim, no outro nasceu um assim, no outro nasceu um assim, no outro nasceu um assim, foi rápida, entendeu? Mais ou menos assim. Mesmo que tenha levado meses para dessa espécie passar para essa, mas foi rápida a transição entre esse aqui e esse aqui. Beleza. Por que não achamos então esse aqui, esse aqui, esse aqui? Ele virou daqui pra cá direto? Tipo, um bicho desse teve um filhote e nasceu isso. Não foi. Então cadê esses aqui? Continua a mesma pergunta. Cadê esses aqui? Os três daqui do meio. Eu não achei. Você não achou. Nenhum arqueólogo achou. Nenhum cientista achou. Ou seja, uma teoria que a gente acredita pela fé. Religião. Eu conheço isso como religião. Então, por mais que pareça sarcasmo o que eu estou falando aqui, é porque eu já fui debochado, ninguém me leva a sério entre os estudiosos de ciência, simplesmente porque eu pergunto coisas que eles não têm resposta. Então, o que eu quero aqui
Não é ninguém aparecendo, zoando da minha cara, porque isso aí tem um monte e eu vou ignorar. Não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Eu não vou morrer por causa disso, eu não vou sofrer por causa disso, não vai me acontecer nada. Mas você quer me quebrar? Você quer me mostrar que você tá certo e eu tô errado? Responde as minhas perguntas. Tá aqui, ó. Essas são as perguntas. Me responde cada uma delas cientificamente, usando provas, relatos de que tudo isso aqui tem resposta. Lógica, evidente. E aí nós podemos começar a pensar no fato de a teoria da evolução realmente ser verdadeira e eu estar errado. Porque quem debochou de mim várias vezes, várias pessoas no YouTube, em Facebook, no Orkut, quando tinha Orkut, são pessoas que riram porque eu não acreditava na teoria da evolução. Aí eu pergunto, cadê os animais em transição? Ah, você não acredita porque você é religioso. Tá, e cadê os animais em transição? Ah, é porque você teoria da conspiração que você segue. Tá, cadê os animais em transição? Tipo, eles não têm resposta. Aí eles ficam dando acusações, apontando qualidades, defeito, qualquer coisa que ele vê em mim para poder me depreciar diante das minhas perguntas e ele não tem que responder. Legal, belo argumento científico que eles estão levantando. Acho que uma criança de 4 anos poderia me responder assim. Agora, me responder as perguntas que eu estou fazendo aqui, eu estou esperando até hoje e ninguém me respondeu. Então, se você é um cientista sério, se você é um professor sério, se você é um estudante de faculdade sério e está entendendo onde eu quero chegar, eu não estou querendo debochar da tua cara, eu não estou querendo zombar dos cientistas evolucionistas, mas se você é sério e sabe que isso tudo que eu perguntei é lógico, que você vê que eu estou fazendo perguntas lógicas, eu não estou fazendo uma pergunta de maluco. É uma coisa lógica. Tem sentido o que eu estou perguntando. E se você sabe a resposta, você sabe que realmente tem uma resposta para isso lógica, e eu não sei essa resposta ainda, me traga. Me traga, porque o meu objetivo aqui é pelo menos poder, se alguém me disser assim, o que você acha da teoria da evolução? Eu poder dizer assim, olha, é uma teoria lógica, tem sentido, eu não acredito, tal, mas tem sentido. Porque até hoje o que eu estou podendo dizer é, não tem sentido a teoria da evolução. Ninguém conseguiu me responder essas 5 perguntas. Então fica aí esse questionamento aí para vocês. Eu não quero que me tragam um único argumento, tipo, ah não, igual o cara respondeu para mim, não, as bactérias evoluíram, tá aí a prova que elas são resistentes ao antibiótico. Tá, é a única teoria, porque isso é teoria. É a única teoria, é um fato comprovado. Ah, é comprovado, a gente vê que as bactérias estão sobrevivendo. Tá, e elas não podem ter sido bactérias fortes antes. Elas estão sobrevivendo porque elas evoluíram. Esse é o motivo. Foi comprovado em laboratório que elas evoluíram. Fizeram umas bactérias assim no laboratório, separaram no laboratório, e aí era tudo bactéria que não suportava os antibióticos e de repente elas passaram a suportar. Elas evoluíram. Não teve isso. Nenhum estudo comprovou isso. Foi um achismo. Ah, eu acho que foi isso. Pô, tá aí. Então, por favor, se você é cientista sério, sabe que o que eu estou falando está errado e tem algum ponto que eu estou esquecendo ou que eu não conheço, traga para mim, por favor. Mas ponto sério, não me tragam outras teorias para provar que a teoria da evolução é verdadeira. Não me tragam outras teorias para dizer a teoria prova que a teoria... Não, eu não quero isso. Me tragam fatos, respostas, principalmente respostas ao que eu perguntei aqui. Não mudem o assunto, não falem como eu sou feio, como eu sou bonito, como minha voz é feia, como eu sou um religioso fanático. Não é nada disso. Eu só quero a resposta. Coisa bem simples, simplesinha. Resposta. Me dá a resposta, eu fico satisfeito, acabou. Eu posso até de repente deletar o vídeo daqui do meu YouTube se me derem resposta plausível eu realmente ver. Não, tem lógica, estou saciado. Agora não tenho mais o que falar da televolução porque eu vi que os caras têm lógica. Beleza? Fica aí essa minha indagação aí para vocês, com todo o respeito que eu tenho aos seres humanos em geral, inclusive os cientistas evolucionistas, entendeu? Que levam a sério a ciência, não esses que ficam debatendo e humilhando as pessoas porque eles se acham melhores, simplesmente porque acreditam numa teoria, entendeu? Mas eu tô falando dos cientistas sérios que podem me responder como um professor, porque se eu fosse aluno de um desses professores, eu ia perguntar e eles iam ter que me responder. Se me tratassem mal, eu ia processar eles. Porque aqui no Facebook é fácil, no YouTube é fácil. Agora, como que você vai pegar um aluno e vai tratar mal porque ele pensa diferente de você? Você tem que responder ele, não tem? Tem que mostrar para ele que o que você está ensinando é certo. E é isso que eu estou esperando aqui. Um professor, alguém que entenda, me mostrar a verdade. Se você está na faculdade e não sabe me responder, mas tem um professor que sabe, chama ele e fala assim, professor, olha esse vídeo aqui, responde o cara aqui, por favor, o cara está desesperado querendo uma resposta. Beleza? Então, valeu aí, um abraço para todo mundo aí.